Olá, tudo bem pessoal? Nessa videoaula a gente vai ver a necessidade na programação C da chave abrindo, a chave fechando, tá bom? Vamos ver aí o funcionamento de alguns comandos básicos dentro de rotina, fora de rotina, tá bom? E também a gente vai ver como que se monta o circuito no Arduino, né? Qual é a forma correta, qual é a forma errada, tá bom? E verificando aí de final então a simulação do que foi visto, tudo bem? Lembrando pessoal, se inscrevam no canal para ter novidades, deem o like e façam seus comentários no vídeo para que a gente melhore sempre. Já tem aqui então já previamente aberto, né, a nossa interface do Arduino, tá bom? Então a gente vai lá. Só lembrando, linhas com barra no início significa comentário, e esses comentários eu não tenho necessidade deles, então eu vou tirar para ficar mais fácil. Tudo bem? Então aqui tirei. Na rotina void setup, nós utilizamos única e exclusivamente para fazer configurações ou para fazer a execução de um comando por uma única vez. Executa uma vez só na face da vida do microcontrolador enquanto estiver ligado, tá bom? Então normalmente no setup é para a gente fazer as configurações de pino, configurações de timer, né? As configurações no geral na parte interna do microcontrolador do Arduino, tá bom? Bom, eu tinha comentado sobre as chaves, né? Então aqui, ó, void setup tem uma chave de início e uma chave de fim. Para que elas são necessárias? Bom, antes de mais nada, isso daqui é uma rotina. Toda rotina é um bloco de programação. É como se fosse uma receita de bolo, né? Então, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Pegue 2 ovos, pegue farinha, uma xícara de leite, mistura tudo, uma colher de manteiga, e cada um desses itens é um comando que você executa. E tudo isso está sendo feito dentro, né, de uma rotina chamada bolo de chocolate. Então o bolo de chocolate não tem apenas um comando, ele tem vários, né? Então quando a gente tem uma rotina, nós temos que permitir que essa rotina possa fazer vários comandos, não só um. Então, nós usamos na programação a chave abrindo e a chave fechando para dizer para o programa que aquela rotina, aquele pedaço é um bloco de programação, é um conjunto de comandos que eu tenho que fazer para executar uma determinada tarefa. Então, a rotina setup tem a chave abrindo e fechando porque ela precisa dar mais de um comando, não é só um comando, tá? Uma coisa que eu faço aqui na interface do Arduino, quando a gente monta, ele vem com a chave abrindo logo depois do nome e a chave fechando embaixo, tá? Eu normalmente mudo isso. Eu ponho essa chave abrindo aqui e eu deixo sempre a chave abrindo e fechando na mesma posição, porque eu acho que é muito mais fácil de visualizar a programação, tá bom? Essa alteração que eu faço e a maneira com que eu escrevo o texto, existe uma padronização, tá? Que não foi nem criada por mim, tá? Essa padronização se chama indentação. Você indenta o seu texto para que consiga enxergar melhor a sua programação, tá bom? Então, como uma programação básica, eu vou fazer aqui então a configuração do pino, tá bom? Outra coisa, desculpa, as chaves é o início e o fim da programação. Como toda programação que for envolvida por essas chaves eu vou escrever dentro desse bloquinho, normalmente a gente dá um tab para iniciar a programação dentro do bloco das chaves, tá? Então a gente consegue enxergar em cima a chave em cima e embaixo também fica tudo livre, sem nenhum texto no meio, então você consegue enxergar facilmente onde inicia e onde termina o bloco da programação, tá? Bom, abrindo aqui o nosso circuito que eu já tenho previamente montado,
Eu estou usando o pino 3 como entrada, porque isso aqui é uma chave. E aqui é uma saída, porque eu estou alimentando um LED. Então, o pino 12 é uma saída. Por enquanto, eu vou usar a programação só para o pino 12. O pino 3 eu não vou usar nada. Então, eu volto aqui na minha programação, né? Aqui na minha programação, e eu vou então configurar o pino 12 como saída. Como que eu faço isso? Eu tenho que usar o comando pinmode, né? Pinmode, o número do pino que é 12, vírgula, e aí depois eu tenho que pôr se ele é entrada ou é saída, né? Eu vou pôr então, como eu tenho que alimentar um LED, eu tenho que pôr como output, que é saída, aqui, certo? Bom, e eu fiz esse comando, ele está dentro dessa rotina setup e eu configurei. Só que eu não quero configurar mais nada, eu só quero configurar o LED. Ah, mas você não disse que tem que ter vários comandos entre a chave abrindo e fechando? Não, a chave abrindo e fechando me permite fazer vários comandos. Mas isso não quer dizer que eu tenho que pôr vários, eu posso pôr apenas um. Neste caso eu vou pôr só um, neste momento só vou pôr um. Então aqui eu vou deletar a linha e vou deixar mais próximo aqui. Então meu setup está feito, só configurei o pino como saída, mais nada. Rotina loop. A rotina loop, da mesma forma que a setup, é uma rotina. Tem as mesmas chaves abrindo e fechando, então ela me permite pôr um bloco de programação, várias linhas de programação, certo? Só que diferentemente da rotina setup, a rotina loop não vai trabalhar da mesma forma. Por quê? A rotina setup é uma rotina que ela foi criada para executar o que está dentro do bloco de programação uma única vez e não vai executar nunca mais, a não ser que a gente desligue o Arduino e ligue de novo, que ele vai tornar a executar uma vez a rotina setup. A rotina loop, né? Loop é uma abreviação aí na nossa programação, na informática. Looping significa que você está girando. É como se estivesse fazendo um looping numa montanha russa. Você vai dar um giro, né? Então ele vai ficar girando. O que significa isso? Esse giro significa o seguinte, que ele começa a programação nessa chave, ele olha para todos os comandos, executa todos os comandos que tiver aqui. Quando ele chegar no final, na chave final, ele não termina a rotina. Ele volta para ela de novo e começa a executar de novo. Então ele fica girando em volta dessa programação. Ou seja, a partir do momento que ele executou isso, o setup, e vem para o loop, ele nunca mais sai dessa rotina loop. Ele vai ficar executando os comandos eternamente aqui dentro. Tá bom? Bom, então agora eu vou colocar aqui um comando. Ó. Novamente, ó, vou dar um tab. Eu vou pôr um comando. E aí o que eu quero fazer? Bom, olhando lá o nosso circuito, eu tenho no pino 12 um resistor de 470 ohms para limitar a corrente para o LED, para que o LED não receba uma corrente muito alta, né? E ao mesmo tempo esse resistor ele vai nos precaver que a corrente alta do LED que poderia passar no LED aqui não sobrecarregaria o pino 12 e queimaria. Então o resistor aqui ele está para limitar a corrente tanto para o acionamento do LED quanto para o envio do Arduino, tá? Então é extremamente importante. Ah, professor, eu liguei direto no simulador, funcionou. Sim, no simulador você não vê nada estourando, né? E ele vai funcionar, certo? Mas na prática não. Se você montar o circuito, você vai queimar tanto o pino de saída do seu Arduino quanto o LED. Então, sempre coloque um resistor, tá bom? Bom, a única coisa que eu vou fazer, eu vou dar lá o comando e eu vou fazer o seguinte. Eu quero acionar o LED. Quero acionar o LED? Então, eu vou escrever o comando digital write. Por que digital write? Bom, no Arduino a gente tem dois lados aqui, ó, né? Nós temos uma sequência de pinos deste lado e temos uma sequência de pinos do outro. Do pino de número 0 até o pino 13, estes pinos são pinos digitais. O que significa isso?
significa que eles só trabalham com informação 0 com informação 1. Não tem sinal analógico aí, tá bom? Só que estes pinos daqui, eles são analógicos. Então aqui eu trabalho com tensões variadas entre 0 e 5 volts. Aí eu uso esses pinos, né? Aqui embaixo é as tensões, né? É a fonte de alimentação propriamente dita. Então, deste lado aqui, se eu estou usando esses pinos, obrigatoriamente o sinal é digital. Então, este comando que é explícito do Arduino, né? Ele foi feito para usar com estes pinos aqui. Então, digital write, eu estou dizendo que eu vou escrever no pino digital. Qual o pino digital? Bom, se eu tenho o LED ligado no 12, eu vou pôr no 12. Digital write 12. Só que o que eu vou escrever no LED? Bom, se eu escrever 1, o LED acende. Se eu escrever 0, o LED apaga. Por quê? Porque não vai ter tensão aqui no LED. Então, eu quero ligar. Então, para ligar, eu tenho que pôr alto. Tudo bem? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Na linguagem C, todos os comandos da linguagem padrão C são em minúsculo. Nenhum comando na linguagem C é com letras maiúsculas no nome do comando, tá bom? Só que se vocês perceberem, pinMode e o digital write tem letra maiúscula. O M do mode é maiúsculo, o W do write é maiúsculo. O que significa isso? Significa que estes comandos que a gente está usando, eles foram elaborados, produzidos por quem determinou o Arduino, criou o Arduino, e estes comandos não fazem parte das palavras reservadas da linguagem C padrão. Ou seja, isso só é utilizado, esses comandos só são utilizados pro Arduino, são específicos pro Arduino, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui deixa eu pôr um comentário para ficar fácil, né? Configura pino 12 saída. Aqui escreve pino 12 alto, certo? E aí, se eu fizer isso, eu compilar e executar isso, o que acontece? Ele só vai acionar o LED, ele vai acionar, vai ficar aceso, vai vir para a chave de término da loop, vai voltar de novo e volta a acionar aqui e volta. O que vai acontecer? Ele vai ficar eternamente colocando o nível lógico 1 no pino do Arduino, certo? Só que aí eu não quero fazer só isso. Posso fazer? Posso. Se fizer, vai ser isso que vai acontecer. Mas eu não quero só isso. Eu vou pôr mais um comando. Ou seja, eu estou usando agora, ó, a necessidade das chaves. Agora eu vou pôr dois comandos. Então aqui, como essa chave permite um bloco, vários comandos, eu vou me utilizar disso. Então eu vou pôr um comando delay. Delay 300 milissegundos. Então, atraso 300 milissegundos, certo? Veja só, percebam que este comando, eu terminei ele com ponto e vírgula. O ponto e vírgula diz para a linguagem C o seguinte: o comando terminou. Digital write com ponto e vírgula, o comando terminou. Delay 300, o comando terminou. A partir do momento que ele recebeu um ponto e vírgula, o comando terminou. Aquele comando não aguarda mais nada para continuar, ele vai para o próximo. Aquilo virou passado, ele não olha mais para aquilo, tá bom? Só que aí eu vou fazer o seguinte. Então aqui agora ele liga o LED, espera um tempo, certo? Aí eu vou fazer o seguinte: digital write de novo 12,low. Ou seja, aqui eu escrevo no pino 12 baixo, né? Agora é baixo, low é baixo. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai apagar o LED. Se eu não fizer mais nada, bom, o que vai acontecer?
ele vai acionar o LED, aí ele vai esperar 300 milissegundos. Nesse tempo que ele está esperando, o LED ficou aceso. Então a gente vai ver o LED aceso durante 300 milissegundos. Depois eu mando ele apagar o LED. Ele vai lá e apaga. Só que aí logo depois vem a chave fechando. Então o que vai acontecer? Ele vai voltar para cá e vai tornar a fazer isso daqui. E vai acionar o LED. Só que aí eu pergunto, ele não tinha apagado o LED? Ele apagou o LED, certo? Só que ele apagou o LED, veio para a chave e voltou para acionar o LED. O microcontrolador do Arduino ele leva cerca de 1 microsegundo para executar a tarefa. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai dar o delay, a gente vai ver o LED aceso, ele vai apagar o LED, só que logo em seguida vai acender de novo. Numa velocidade tão extraordinária para as nossas vistas, que a gente não vai ver ele apagar. Então ele vai ficar sempre aceso, mesmo eu colocando como baixo. Então eu vou compilar isso agora, né? Vou compilar aqui na área de trabalho e eu vou pôr aqui aula 2. Aula 2. Certo? Vou pôr lá, vou verificar se tem algum erro. Não teve nada. Vou vir aqui no meu sketch, vou exportar para binário compilado, porque é necessário, compilou. Então se eu vier aqui, tem a nossa pastinha aula 2 com X compilado. Ótimo. Então vem aqui no Arduino, load firmware, vou lá na área de trabalho, vou na aula 2 e vou pegar o arquivo de menor tamanho de comprimento. E vou acionar então ele agora, já instalei. Voltando só ao que eu havia dito, vai acionar, vai esperar 300 milissegundos, vai apagar, depois vai acionar de novo. Só que entre apagar e acionar de novo vai levar 1 microsegundo, tão rápido que a gente não vai ver apagar. Então na hora que eu fizer esse circuito funcionar, o LED vai acender e vai permanecer aceso. Olha só. Está aceso. E nada acontece. Por quê? Eu não pus aqui para apagar? Sim. Mas como ele apaga tão rápido, a gente não enxerga. Então é por isso. Então agora eu vou fazer piscar. Para fazer piscar, vou dar stop aqui, vou vir aqui e vou ter que pôr mais um comando. Qual é o comando? Eu vou ter que mandar esperar 300 milissegundos com o LED apagado, senão eu não consigo ver. Então, delay 300 milissegundos. Então aqui, atraso 300 milissegundos. Então o que acontece? Acende o LED, espera 300 milissegundos paradinho com o LED aceso. Apaga o LED, espera 300 milissegundos com ele paradinho apagado. Aí volta a acender de novo. Então agora vai piscar. Vamos lá? Vou aqui verificar a programação. Certo? Sketch. Vou exportar o binário. Exportou. Clico com o direito. Como eu já carreguei uma vez, eu não preciso ir lá buscar. É só mandar reload aqui, ó. Reload. E vou executar. E agora ele pisca. Então veja, o comando LAW já existia, mas eu não consigo enxergar porque ele era executado tão rápido que as minhas vistas não percebiam que estava apagando o LED. 1 microsegundo apagado, não era tempo nenhum, certo? Gostaria de mostrar para vocês que em momento algum eu usei este circuito aqui, né? Eu só usei esse pedaço. Então aqui, ó, apesar de ligado no Arduino, ele não teve utilidade. Então agora vamos fazer aí, criar uma utilidade, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Isso aqui faz piscar o LED, já sei, certo? Só que agora eu vou pôr uma condição usando o comando if, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O comando if. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer assim, ó. If se o pino 3, certo? Só voltando lá. O pino 3, né?
Se o pino 3, ou seja, eu tenho que ler o valor. Que valor que tem no 3? Eu não sei. Digital read. Digital read é para ler. Eu vou ler quem? O pino 3. Quando eu faço este comando, digital read, ele vem aqui no pino 3, lê a informação e retorna. Como isso é um pino digital, só pode ter nível 0 ou nível 1, certo? Então eu quero dizer para ele o seguinte: se o valor do pino 3 for igual a 1, fechando aqui, se isso for verdade, ele vai executar o que tiver aqui, ó, certo? Só que se eu pôr um comando qualquer e pôr ponto e vírgula, este comando if termina no ponto e vírgula. E mais nada abaixo vai ser executado no momento do if. Ele vai ser executado a qualquer momento, porque o if não está fazendo função. Eu não posso pôr apenas aqui. Digamos que eu faria assim, ó. Digital write 12,high. Digamos que eu vou fazer isso. E ponho o ponto e vírgula. Se eu pus o ponto e vírgula aqui, isso quer dizer que essa linha toda acabou. Só que o que eu quero fazer não é isso. O que eu quero fazer é o seguinte. Isso daqui é quando apertar o botão. Quando apertar o botão, eu quero que ele pisque. Eu quero que pisque do jeito que piscou. Mas para piscar não eram esses 4 comandos que a gente fez aqui? Então esses 4 comandos eu quero que eles sejam executados somente quando o resultado dessa pergunta for verdadeira, certo? Se isso for verdadeiro, ele executa isso tudo. Agora, se for falso, não executa nada. Só que veja, como que eu faço isso tudo ser executado quando o if estiver funcionando? Bom, isso não é um bloco de programação? Sim. Então a gente vai fazer igualzinho às rotinas. Se a chave abrindo e fechando é para fazer uma rotina, um bloco de programação, nós vamos fazer também. Então eu vou tirar isso daqui e vou fazer assim, ó, dar um enter, vou pôr a chave abrindo. Vou vir na última linha aqui, vou pôr a chave fechando para o if, ó. E aqui eu vou dar um tab, ó, tab, tab, tab e tab. Então agora o que acontece? Se isso daqui for verdade, ele vai executar o que tiver entre as chaves. É um bloco de programação agora. Só que se perceberem, não tem mais ponto e vírgula. O if não tem ponto e vírgula. Quem tem ponto e vírgula é cada comandinho desse. Mas o if, ele não termina com ponto e vírgula. Por quê? Porque toda vez que você cria um bloco de programação e põe chave abrindo e chave fechando, a chave fechando já é o término do bloco. Então, toda vez que você põe chaves abrindo e fechando, a chave que fecha vai fazer a mesma função que dizer que o comando terminou. Só que neste caso não é um comando, foram todos, é o bloco inteiro que terminou. Então não precisa ponto e vírgula. Então, fazendo agora, o que acontece? Ele vai vir no loop e vai verificar o botão. Se tiver em 1, ele vai executar esse bloco. Só que se isso for falso, ele ignora todo esse bloco e vem para a chave de baixo. Só que a chave de baixo, ó, é o do loop. Ele volta aqui e pergunta de novo. Se tiver 0, ele pula para cá, vem para cá e faz aqui, ó. E ele não vai executar nada, ele vai ficar parado. Só que quando eu apertar 1, ele vai acender o LED. Vai ficar 300 milissegundos, vai apagar o LED, 300 milissegundos, terminou e volta. Se eu tiver com ele ainda pressionado, vai fazer de novo. Se tiver pressionado, vai fazer de novo. Na hora que vir para cá e eu tirar o dedo e ficar em 0, ele torna não executar mais nada. Então, pressionou o botão, executa. Não pressionou, não executa. Vamos ver se isso funciona. Vamos aqui. Aí vamos no Sketch exportar binário. Vou clicar com o direito e vou reload firmware, certo? E agora então a chavinha vai funcionar. Toda vez que eu pressionar vai piscar o LED, toda vez que eu não pressionar ele fica apagado. Opa! Tem que pôr para funcionar, né? Senão não funciona.
Olha só que bonito. Tá vendo? Tá piscando e eu estou pressionando. Eu vou soltar. Parou. Pressionei, piscou. Soltou, parou. Então, voltando ao assunto, o if, quando for verdadeiro, ele executa tudo que está aqui, ó. E quando for falso, não executa nada. Então ele está executando uma lista, uma receita de bolo aqui. Isso é uma receita de bolo, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar em termos de hardware, aqui do nosso circuitinho, tá? Em termos de hardware é o seguinte, eu tenho um LED ligado numa saída do Arduino e eu tenho uma chave ligado num pino que é uma entrada do Arduino. Duas coisas muito importantes que eu quero falar para você. O Arduino, ele foi feito para controlar as coisas. Então, ele é o circuito que vai ficar sempre no meio de tudo. Eu tenho uma chave, eu tenho um sensor, eu tenho um controle, eu tenho qualquer coisa que vai enviar um comando. Este comando, ele não vai ser executado direto na minha carga, no meu circuito. Digamos que eu tenho uma televisão e toda vez que eu aperto para mudar de canal, a TV muda de canal. Só que quando eu mando pelo controle a informação, a televisão recebeu, mas quem está recebendo esse comando é um microcontrolador, como se fosse um Arduino. Ele está recebendo em um pino lá aquele comando, só que aí o Arduino, na hora que ele recebe o comando pelo controle, ele tem que entender qual é a tarefa, porque no controle você aumenta volume, brilho, contraste, muda canal. Então o Arduino ele vai receber o comando, mas ele tem que ser o responsável por entender o que aquele comando quer dizer, para daí depois ele executar. Então digamos que eu quero aumentar o volume. Ah, não, trocar o canal. Eu queria trocar o canal. Eu vou mandar o comando, ele vai entender, ele vai no circuito interno onde tem os canais da televisão e aí ele vai mandar trocar. Só que veja, ele recebeu o comando do controle, ele atribuiu a tarefa e aí em uma outra saída, um outro pino, uma outra saída, ele executou a tarefa de trocar o canal. Só que quem fez isso tudo foi, no caso, o Arduino. Ele recebeu de fora um estímulo, uma informação, e com aquela informação ele executou uma tarefa e executou alguma coisa. Então, o Arduino ele fica no meio do caminho. Então, se for analisar o circuito novamente, vocês vão perceber isso. Essa chave manda um comando, uma informação para um pino. E é este cara que verifica, aqui ó, com o comando if, o que está acontecendo. E quando eu quero que faça uma ação, que no caso seja acionar o LED, ele acione aqui. Então, ele está no meio do caminho entre a chave e o LED. Ele que liga o LED, só que é ele que recebe o comando. Então, ele está no meio do caminho. É ele que controla a funcionalidade do circuito, tá bom? Não é para a gente ligar a chave no LED direto. Se eu ligar a chave no LED aqui, eu não preciso de Arduino, porque toda vez que eu apertar a chave, o LED acende. Então não precisa, né? Mas aí no caso, isso daqui é um circuito bem simples, né? E quando a coisa ficar mais complexa, a necessidade do Arduino vai ser sempre maior, tá bom? Então o que eu gostaria de falar é sobre isso. Entrada é entrada, saída é saída, né? Nós temos que mandar o comando para o Arduino, nós temos que mandar do Arduino para o periférico a informação, tá bom? Então, com essa aula, aprendemos então os comandos pinmode, digital read, o if da linguagem C, digital write e delay, certo? Para a próxima aula, a gente vai conhecer mais comandos, tá bom? Muito obrigado. Deem like, se inscrevam e confira as novidades. Até mais, pessoal.